tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de fisiologia. Hoje a gente vai ver o sistema endócrino. Como eu comentei com vocês, ele vai atuar junto com o sistema nervoso para fazer o controle da homeostase do nosso corpo. Então, ele também vai controlar de uma maneira mais lenta, mas ele também faz esse processo de controle. Então, ele vai junto com o sistema nervoso manter o funcionamento correto. Tá? Ele é um conjunto de glândulas, né? Então, de glândulas endócrinas, que vão produzir hormônios. Esses hormônios, eles são liberados no sangue e vão agir nos órgãos, né? Então, ele vai até aquele órgão e vai promover a ação, ou estimular, ou fazer com que ele pare de produzir. Aqui a gente tem as glândulas, né, que fazem parte do sistema endócrino. Então, tem lá pineal, hipotálamo, hipófise, tireoide, paratireoide, timo, suprarrenal, pâncreas, ovário e testículo. Cada uma dessas glândulas vai produzir hormônios e esses hormônios vão atuar em um órgão-alvo, né? Então, é específico essa produção. Lá na apostila vocês têm uma tabela que tem todos os hormônios produzidos e as funções deles, tá? Bem resumidinho lá. Então, no sistema endócrino, vão fazer a parte as glândulas endócrinas e as glândulas mistas ou anfícrinas, tá? As exócrinas não fazem parte do sistema endócrino, porque elas vão produzir uma secreção que vai ser eliminada para o ambiente externo, né? Ou para dentro de uma cavidade ou para fora do corpo mesmo. Já as glândulas endócrinas e as mistas têm essa secreção de hormônio, né? Então, elas vão fazer parte do sistema endócrino. O hormônio ele é uma substância química que é produzida em pequena quantidade e ele vai ser liberado no sangue, do sangue ele vai até o órgão-alvo. No órgão-alvo ele vai fazer a ação e ele pode, né, vai ser capturado por um mecanismo de receptor na membrana para promover o funcionamento, né? Então, vai conectar, ocorre a ação de inibição ou de estimulação. Ele pode ser feito a partir de proteína e polipeptídeo, que é o caso da insulina, glucagon, o FSH, o hormônio do crescimento. Eles podem ser derivados da tirosina, que é a tiroxina e a adrenalina, ou eles podem ser derivados de esteroides e ácidos graxos, né, que vem do colesterol. É a progesterona, estrógeno, testosterona, cortisol e aldosterona. Então, esses hormônios, eles vêm diretamente do colesterol. Regulação da secreção hormonal. Então, o que regula o funcionamento, a produção desses hormônios? Então, tem um sistema que é chamado de feedback ou retroalimentação, que quer dizer o quê? O hormônio é produzido, né? Ele vai estimular uma glândula. Essa glândula vai produzir um outro hormônio. Quando ocorre o aumento dessa produção desse outro hormônio, ele retorna e vai fazer o feedback negativo, que é para parar de produzir. Então, conforme a concentração desse hormônio vai aumentar, ele vai fazer com que aquela glândula inicial pare de produzir. Então, depois vai ficar mais claro quando eu trabalhar com a tireoide, que daí tem esse mecanismo de feedback. Mas é assim, produziu, aumenta a concentração daquele meu produto lá que foi estimulado e retorna aquela informação, ó, pode parar que já foi o suficiente. Então, você tem essa concentração que vai regular. Aumentou a concentração, para de produzir. Diminuiu a concentração, começa a produzir novamente. Tem o controle neural, que daí é um estímulo externo, né, que vai fazer a produção. Então, por exemplo, quando a criança começa a sugar o mamilo, ela vai fazer com que essa sucção estimule a produção de ocitocina, que ela vai determinar a injeção do leite. Então, conforme a criança faz o estímulo externo, vai ocorrer a produção, né, da ocitocina desse hormônio. E tem também o controle cronotrópico, que é um ciclo biológico. Então, por exemplo, a glândula pineal, ela percebe que quando vai começando a diminuir a luminosidade, está na hora de produzir melatonina, que é o hormônio do sono. Então, isso vai acontecer de tempos em tempos. É um controle que é o teu tempo, né? A questão de ciclo biológico mesmo. Então, aqui a primeira glândula, a hipófise, ela é uma glândula pequena, mas ela é considerada a glândula mãe, né? Então, ela vai controlar as outras glândulas. Ela tem uma região que é chamada de anterior, ou adenipófise, e a posterior, que é a neurohipófise. A adenipófise, ela libera hormônios produzidos pela hipófise mesmo. A neurohipófise, ela vai liberar hormônios que é o hipotálamo que produz, que é aquela região do cérebro, do nosso cérebro primitivo, que a gente viu na aula passada.
né? Então, ela vai armazenar esses hormônios e depois ela vai secretar. Então, aqui você tem um resumo desses hormônios que ela produz e qual que é a função. Então, você tem aqui, ó, a parte na neurohipófise, então ela vai produzir ocitocina e o antidiurético. E aqui a adenohipófise, ela vai produzir prolactina, o gonadotrófico, tireotrófico, adrenocorticotrófico e somatotrófico, tá? A gente vai ver cada um deles, tá? Agora, então você tem lá o TSH, o hormônio tireotrófico, ele vai estimular a tireoide, ele vai fazer com que a tireoide produza os hormônios dela. Já o adrenocorticotrófico, ele vai estimular a adrenal, por isso que ela é uma glândula mãe, ela manda nas outras glândulas, né? Então, ela vai estimular que o córtex adrenal comece a produzir os hormônios que ela necessita. Daí você tem lá os gonadotróficos, né, que é o FSH e o LH. O FSH na mulher, ele vai estimular a maturação dos folículos, então todo mês um folículo vai ser estimulado. E o LH vai estimular a ovulação e a formação do corpo lúteo, né? Quem tem dúvida, dá uma revisada em ciclo menstrual, tá? Que viu no primeiro ano. No homem, o FSH ele vai estimular a espermatogênese e o LH estimula a produção da testosterona pelas células intersticiais. Então, eles fazem um controle da parte reprodutiva, tanto o FSH quanto o LH. Tá? A prolactina, ou hormônio lactogênico, ele vai estimular a produção do leite pelas glândulas mamárias. Então, no caso da mulher, ela só vai ter essa produção de prolactina quando ela tiver, né, com criança pequena, lá tiver estímulo. Aí ele começa a produzir na gestação, assim, no final da gestação já pode ter início dessa produção, e quanto durar a amamentação. Aí a gente tem o hormônio somatotrófico, ou hormônio do crescimento, que é o GH. Ele vai promover o crescimento, né, alongamento dos ossos, aumento da massa muscular. E esse GH a gente produz o tempo inteiro, mas conforme a idade vai avançando, a produção vai reduzindo. Então, a maior incidência de produção de GH é na infância e adolescência. Depois você tem a redução. Se por um acaso, né, a glândula hipófise ela não produzir esse hormônio do crescimento na quantidade adequada, tiver uma produção inferior, a pessoa pode desenvolver um nanismo. Né? E se tiver uma hiperfunção, ela produzir demais, você tem um gigantismo, né? Então aqui você tem uma imagem de uma pessoa que tem gigantismo, então ó, a diferença, né, do tamanho, e aqui é do nanismo. Só que tem casos de nanismo que é genético, tá? Não é só a influência da glândula. A neurohipófise, então são os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. O hipotálamo está aqui, ó, nessa partezinha aqui. Ele produz e encaminha para a hipófise, tá? Ele vai ter então a produção da ocitocina. Essa ocitocina ela vai fazer com que o útero se contraia no parto. E conforme ocorrer a amamentação, quando a criança está sugando o seio, ocorre a liberação do leite, a ejeção do leite. Então, quem faz isso é a ocitocina. No homem, ele vai fazer o relaxamento dos vasos e dos corpos eréteis no pênis, durante a ejaculação. Também vai produzir o ADH, né, que é o hormônio antidiurético. A gente já estudou o ADH na aula de sistema excretor. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que ocorra um aumento na absorção da água lá na fase da produção da urina, né, para que você tenha uma redução do volume da urina. Então, ele controla essa quantidade de água que você tem. Na diabetes insípida, você tem uma produção muito pequena desse ADH e isso faz com que a pessoa tenha muita urina, né? Então, é uma urina muito abundante, só que não tem excesso de glicose, é só mesmo a urina que é em excesso. Então, acaba que a produção é maior, mas ela não tem a glicose, por isso que é insípido. Para a tireoide, ela vai produzir uns hormônios que controlam a concentração de cálcio, né? Então ele vai fazer a estimulação da remoção do cálcio da matriz óssea
e aumentar a absorção do cálcio no processo de digestão, né? E também vai aumentar a reabsorção do cálcio dos túbulos renais. Então, é quando o corpo percebe que está com pouco cálcio no sangue, ele vai fazer com que ocorra uma maior absorção. Então, pode ser retirando dos ossos, dos alimentos, ou reabsorvendo mais na hora da produção da urina. A hiperfunção, quando trabalha demais, você tem o hiperparatireoidismo, e quando trabalha de menos, o hipoparatireoidismo, tá? A paratireoide, ela fica aqui, ó, no pescoço, então você tem aqui em cima da tireoide, você tem a paratireoide. A tireoide é uma glândula que fica ali na região do pescoço, a gente viu na fotinho, e ela vai produzir o T3 e o T4, que são dois hormônios, a tiroxina e triodotironina. Tá? Eles vão regular o metabolismo do corpo, então eles controlam o nosso metabolismo. Então todo mundo tem tireoide, né? E essa tireoide, ela vai fazer a produção desses hormônios de controle de metabolismo. E também vai produzir a calcitonina, né, que ela regula a taxa de cálcio no sangue, só que faz o serviço contrário do paratormônio. Então, quando a calcitonina percebe que está com muito cálcio no sangue, ela vai fazer com que esse cálcio do sangue vá para os ossos, né, ou não permita a retirada do cálcio pelos ossos, né, do cálcio dos ossos. Então, ele vai manter esse cálcio nos ossos e não na corrente sanguínea. Então, eles fazem um controle paralelo aqui, né? A paratireoide não fica ali na região do pescoço, né? Bem aqui, nessa parte. E aqui é o feedback que eu falei pra vocês. Então, a hipófise, ela vai produzir o hormônio estimulante da tireoide, né? Então, ele vai fazer essa produção do TSH. Esse TSH vem pela corrente sanguínea, chega na tireoide. Daí ele estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. Esse T3 e esse T4, eles vão fazer com que o metabolismo da pessoa acelere, né? Tem as reações metabólicas. Conforme aumenta muito a concentração do T3 e do T4, ele vai fazer com que a hipófise pare de produzir o TSH. Então, isso é o feedback negativo. Então, quando você tem um aumento do T3 e do T4, a hipófise percebe que isso aconteceu e para de produzir o TSH. Parou de produzir o TSH, para de estimular a hipófise. Ela para de produzir o T3 e T4. Baixou a concentração de T3 e T4, a hipófise volta a trabalhar. Então, esse que é o controle, esse feedback negativo que eu falei. Se a tireoide trabalhar de menos, né? Então, você pode nascer com o problema que a tireoide trabalha de menos. Então, em crianças, acontece o que é chamado de cretinismo, que é um retardamento do desenvolvimento físico, mental e sexual. Tá? No adulto, você pode ter o hipotireoidismo, né? Ou bócio endêmico também. Esse bócio endêmico é quando você tem problema na ingestão de iodo. Porque tanto o T3 quanto o T4, eles usam o iodo como base. Então, se você ingerir pouco iodo na sua alimentação, você não vai ter material para produzir esse hormônio. Então, acaba que a produção dele fica muito reduzida e você vai ter o desenvolvimento desse bócio. O bócio, então, você tem cansaço, apatia, sonolência, tem tendência à obesidade, sensação de frio, boca seca, fala arrastada, um inchaço muito grande no pescoço, né, nessa região aqui, frequência cardíaca baixa e pode desenvolver um problema de osteoporose também, tá? Então, sempre assim, se a tireoide controla o metabolismo e ela está trabalhando de menos, o que vai acontecer com o meu metabolismo? Vai ficar lento, né? Então, você vai ter o hipotireoidismo, ou o bócio também. Aqui são fotos de pessoas com bócio, então a glândula fica muito inchada, tá? Que vai ficar com o pescoço bem proeminente, mas é quando falta o iodo na alimentação. Já a hiperfunção, quando a tireoide trabalha demais, né? Ela está produzindo muito hormônio, então o que vai acontecer com o teu metabolismo? Vai ficar super acelerado. Então, aquela pessoa que tem tendência a emagrecimento, é muito agitada, nervosa, a pele é quente, úmida, pressão arterial sempre está alta, pode dar taquicardia, o globo ocular fica saliente, igual aqui, ó, dela, né, na imagem. Essa pessoa tem aquele metabolismo extremamente exagerado.
né? Então é muito rápido o metabolismo, porque a tireoide está trabalhando demais. Às vezes acontece da pessoa ter que fazer uma cirurgia, né? Que é a retirada da glândula para que esse controle seja feito. Só que se eu retiro a glândula, eu paro de produzir. Então, o que vai ter que acontecer comigo? Eu vou ter que ingerir esse T3 e T4. Por quê? Eu vou desenvolver um hipotireoidismo. Eu tinha hiper, fiz a cirurgia na tireoide e virei hipo, né? Quem tem hipotireoidismo fica mais fácil. É só você tomar a medicação para controle, que daí você vai aumentar os níveis de T3 e T4. O pâncreas, ele é uma glândula mista, né? Então tem uma parte que ele vai produzir o suco pancreático, que a gente já viu, que ele atua lá na digestão, e a parte endócrina, que produz a insulina, o glucagon e a gastrina, tá? A insulina, ela vai reduzir a glicose no sangue. Então, quando tem muita glicose no sangue, a insulina é produzida, ela reduz. Já o glucagon, ele faz o contrário, ele aumenta a glicose do sangue. Então, ele vai fazer o serviço inverso. E a gastrina estimula a secreção do suco gástrico, né? O fígado, né? Então, ele vai fazer a produção da insulina quando ele precisa tirar a glicose do sangue, mandar para o fígado para que ele produza glicogênio. Já quando eu tenho pouca glicose no sangue, vai ser produzido o glucagon, que vai fazer com que esse glicogênio do fígado seja quebrado em glicose. Então, ó, aqui acho que tem uma imagenzinha. Então, ó, aqui está o pâncreas, ele produz a insulina. Quando eu acabei de comer, por exemplo, né? Acabei de ter uma alimentação, estou com bastante glicose no sangue. O pâncreas produz a insulina e ele vai fazer com que o meu fígado pegue essa glicose do sangue e transforme em glicogênio, que é o carboidrato de reserva nosso. Fiquei um período sem comer, baixou a minha glicose sanguínea, né? Fiquei com um pouquinho. O que vai acontecer? Lá no meu pâncreas vai ocorrer a produção do glucagon. Esse glucagon vai atuar no meu fígado, fazendo com que o glicogênio seja quebrado em glicose e libere para o sangue, para o corpo funcionar, tá? Então, aumentou, produz insulina. Baixou, produz glucagon, né? E ele vai fazendo esse controle da quantidade de glicose no sangue. Só que nem sempre trabalha certo, né? Ele pode ter uma hipofunção. Então, por exemplo, o pâncreas pode não produzir a insulina. Daí você vai ter sempre uma alta dose de insulina no teu sangue, que é o caso de diabetes, né? Então, você tem a diabetes mellitus. Vai ter uma quantidade de urina elevada, né, que é poliúria. Vai ocorrer a perda de glicose pela urina, porque como você tem muita glicose no sangue, ele não vai conseguir reabsorver. E o metabolismo alterado em carboidrato, lipídio, proteína, pode ter problema vascular, dificuldade de cicatrização, né? Então, por isso que a pessoa que é diabética não pode fazer uma cirurgia, ela tem mais dificuldade no processo de coagulação sanguínea, né, de cicatrização. A adrenal ou suprarrenal, ela fica aqui em cima dos rins, né? Ela vai produzir o hormônio cortisol, ou glicocorticoide, tá? Esse cortisol, ele vai fazer a conversão de proteína e gordura em glicose. Então, se, por exemplo, você tiver uma dosagem de glicose baixa, mas você tem uma quantidade de proteína e gordura, ela pode ser convertida em glicose também. Então, para não fazer falta a glicose no sangue, vai manter a taxa metabólica e a quantidade de calor também, tá? A aldosterona, né, ele também pode ser produzido pela adrenal, que ele vai aumentar a reabsorção de íons de sódio e cloreto da formação da urina, para aumentar a pressão arterial. Então, preciso, ele absorve mais. E os andrógenos, que é para a característica secundária masculina, tá? A medula, a parte da medula da adrenal, então ela vai produzir a adrenalina, né, que ela vai ser um hormônio que vai controlar a parte de ansiedade, então promove taquicardia para acelerar o batimento cardíaco, aumento da pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, secreção de suor, aumenta a glicose sanguínea, aumenta a atividade mental, constrição dos vasos da pele. Então, normalmente é numa situação de perigo, você tem a produção da adrenalina em excesso.
Se você produz o tempo inteiro adrenalina em excesso, você pode ter tremor ou ansiedade, né, que daí é uma disfunção. Os testículos, né, então ele produz a testosterona, que vai ser a responsável pela produção das características secundárias masculinas, né, então voz mais grossa, pelos na face, aumento da massa muscular, da agressividade. E se ela trabalhar de menos, né, o testículo trabalhar de menos, pode ter a infertilidade, que daí tá faltando testosterona. Então aqui tá a imagenzinha do testículo e fica aqui na bolsa escrotal. Os ovários, eles produzem 2 hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele vai ser responsável pelas características secundárias femininas, né? Crescimento de mama, menstruação, tudo mais. E ele vai ter uma estrutura de proteção de calcificação óssea também. E controla a deposição de gordura nas artérias. E a progesterona, ela vai preparar o útero para uma gravidez, né? Então ele faz todo o processo de inibição de contração, para que não ocorra o descamamento da parede uterina e tudo mais. E se você tiver uma hipofunção, trabalhar de menos, tem distúrbio da reprodução e pode ocorrer um aborto, né, durante uma gestação. Aqui os ovários, então tem o ovário direito e o ovário esquerdo, ficam aqui do ladinho. A pineal, né, ela vai produzir a melatonina. A melatonina é o nosso hormônio do sono, né, então ela vai controlar o nosso relógio biológico. Também vai controlar lá a liberação da adenohipófise, e pode produzir as células de melanina em anfíbios e peixes, mas principalmente no nosso caso, a melatonina controla o nosso sono, né? Então por isso que eles falam de reduzir luminosidade durante a noite para ter essa produção da melatonina corretamente. A pineal, ela fica aqui, ó, tá? Também aqui no meio da estrutura do cérebro. Sim? A aula de hoje foi curtinha, tá, gente? Mas é meio revisão, assim, de repeteco, decoreba, mas é o que tem do sistema endócrino. Dá uma estudadinha nessa parte do controle dos hormônios, feedback, principalmente da insulina, que ela é bem cobrada no vestibular e Enem, tá? Insulina e glucagon. Os outros são cobrados, mas nem tanto. Mas a insulina e glucagon é bem interessante vocês terem bem claro como ocorre o processo de controle, tá bem? Espero que vocês tenham aprendido, gostado da aula. Qualquer dúvida é só me mandar.